Olá, professora, seja muito bem-vinda a mais um Conversando na Janela. Eu sou Viviane Rodrigues, contadora de histórias e arte educadora. E o nosso tema de hoje é Entenda como preparar uma contação de histórias. Quando a gente fala em preparar uma contação de histórias, nós temos a história como principal, né? Que ela pode ser uma história de um livro que você leu, ou pode ser uma história pode ser um conto popular, pode ser uma fábula, pode ser um mito, uma lenda, ou seja, né, você pode pegar histórias do universo da tradição oral, né, essas histórias que são passadas de boca em boca. Os contadores de histórias tradicionais sempre usaram somente a palavra, né, como recurso para contar histórias, né, porque a história é o principal da contação, né? Ela que é a estrela do momento. Nós, contadores, nós estamos doando o nosso corpo, a nossa voz, para servir a história. Mas, quando a professora leva a contação de histórias para dentro da sala de aula, ela pode usar recursos para deixar a sua contação ainda mais lúdica, mais envolvente, mais criativa. Você pode, então, né, não tem problema você somente contar a história, usar somente a palavra durante a contação, mas você pode fazer o uso de recursos. E esses recursos, nós temos diversos, e eu separei eles em dois grupos, né? Nós temos o grupo dos recursos materiais, que você pode usar as caixas de história, você pode usar o avental de histórias, você pode usar o guarda-chuva de histórias, a lata de histórias, os objetos ressignificados, né, que você pode pegar um objeto, né, do dia a dia, como por exemplo uma colher de pau. E essa colher de pau na história vai ser uma personagem, por exemplo, a mãe da Chapeuzinho Vermelho. Né? Então você vai ressignificar esse objeto dentro da história. Você pode fazer o uso de dedoches, palitoches, fantoches, tudo isso para servir a história ali no momento da sua contação. Além, né, desses recursos materiais, você pode usar os recursos imateriais, né? O que são esses recursos imateriais? São as cantigas de roda, as brincadeiras populares, as brincadeiras de faz de conta, as parlendas, os trava-línguas. Deixa eu ver. Você pode usar também adivinhas. Então, tudo isso vai colaborar para deixar a sua contação mais envolvente, mais lúdica, né? E as crianças vão interagir ainda mais com a história a partir desses recursos. Certo? Então, quando a gente vai preparar uma contação de histórias, eu vou falar aqui para você de uma forma básica de você montar essa contação de histórias, né? Você pode começar a sua contação com uma cantiga de roda, depois você vem com a história, né? E depois, para finalizar, você vem com uma brincadeira ou com uma cantiga também. Lembrando que para você escolher uma cantiga, uma brincadeira, é sempre bom você pegar o tema da história, né? O assunto, né, da história, para você pegar esses recursos, né? Que música que vai combinar com essa história? Que brincadeira que vai combinar com essa história? Né? Para fazer uma conexão, né? Então, assim, eu falei de uma forma geral, uma forma básica de como você pode fazer o início, o meio e o fim dessa sua contação, né? Começar com uma música, com a história e depois finalizar com uma brincadeira. Mas dentro de tudo isso que eu te falei, né, desses recursos materiais, desses recursos imateriais, você pode fazer uma mescla. Você pode começar com uma parlenda, né, e ensinar essa parlenda para as crianças e vocês ali recitarem essa parlenda juntos. E depois, né, fazer o gancho para a história, né, finalizar com uma brincadeira popular ou finalizar com o que é. Né? Então ali você tem essa liberdade de montar a sua contação de histórias, né? Usar a sua criatividade usando todos esses recursos. E durante a contação, você pode também fazer o uso dos recursos materiais, né? Que eu falei, pode ser uma caixa de histórias, você vai começar a contar histórias
falando, era uma vez, vai abrir a caixa e dali você vai tirar os objetos ou as imagens para situar as crianças, né, dentro dessa história, né, para que elas se envolvam ainda mais, né? Então, a cada objeto, cada imagem que você for tirando, vai construindo essa contação ali junto com as crianças, né, no sentido dessa construção, no sentido delas participarem, né? Participarem com perguntas, essa interação mesmo. Aí você joga uma adivinha durante essa contação e ele responde. Então, esse tipo de interação, essa troca, né? Que o contador, né, que a professora contadora de história, quer muito que isso aconteça. Né? Que durante a contação, não somente a professora conte a história, mas que haja essa interação entre a professora contadora de histórias e os alunos. Né? E isso faz, né, com que a criança desenvolva a oralidade, a imaginação, a criatividade, né, com esse envolvimento, né, durante toda a contação. Certo. Então, eu falei então de uma maneira básica, né, de como montar essa contação, mas nós podemos fazer ela de uma forma mais robusta. Né? Por exemplo, eu gosto muito de começar a minha contação de história, as minhas contações de histórias, com música. Né? E gosto também de trabalhar dentro do meu método Janela das Histórias, né, que é o meu método que ensina as professoras a contarem histórias. Eu gosto de trabalhar a brincadeira de faz de conta. Né? Então, a partir da história, né, a história é o meu mote. Eu penso, qual brincadeira de faz de conta eu posso conectar com essa história? Né, fazer essa junção, né, começar com uma brincadeira de faz de conta, aí eu puxo a história e depois eu venho com uma música, uma outra brincadeira, enfim, eu gosto muito desse trabalho com o faz de conta. Então agora eu gostaria de mostrar para você como que a gente pode preparar uma contação de história unindo todos esses recursos que eu te falei, dos recursos materiais e imateriais, junto com a brincadeira de faz de conta e junto com a história, que é a nossa estrela, né? Então, vamos partir do princípio que eu vou contar a história, aquela história que mexe comigo, né? Porque um contador de história, uma professora contadora de história, só vai contar bem a história que falou no coração dela. Fala, nossa, essa história eu gostei, eu quero contar para os meus alunos, eu quero passar para frente. Né? Então, aquela que te toca, né? Então, agora, nós vamos preparar juntas uma contação de histórias, né? Eu quero te ensinar como que a gente pode montar uma contação de história mais robusta, né? Porque eu te expliquei de uma forma mais básica, certo? Com uma música, uma história e uma brincadeira. Agora, nessa contação, como que vai ser a nossa estrutura? Nós vamos pegar uma brincadeira de faz de conta, uma música, uma história. Dentro dessa história, nós vamos usar o recurso, dois recursos, a caixa de histórias e os palitoches, né, que serão os meus personagens que eu vou tirar de dentro dessa caixa. Vou usar também a brincadeira pirulito que bate-bate e é isso, né, a estrutura dessa contação. Finalizada a contação, você vai sair da sala com as crianças, tomar uma água, vai voltar e aí vocês vão fazer um momento, uma roda de conversa. Né? Então, a estrutura é essa. Brincadeira, música, história. Dentro da história tem a caixa de histórias e os palitoches. Vem a brincadeira pirulito que bate-bate. Finalizou, você sai da sala, toma uma água com as crianças, volta e uma roda de conversa. Certo? Então, nós vamos agora, eu vou desenvolver como que tudo isso vai acontecer na sala de aula. Pois bem, você pode começar a sua contação de história da seguinte forma. Vai iniciar a aula, né? Antes você chega, organiza a sala, você pode colocar todas as carteiras encostadas nas paredes e deixar somente as cadeiras em círculo, né, no meio da sala. As crianças vão chegar, você vai pedir para que elas esperem na porta, né? E ali você vai começar a introduzir esse universo do faz de conta. Você vai falar, hoje, crianças,
a nossa sala não é mais uma simples sala de aula. Aqui dentro tem uma floresta encantada. Aí eles vão fazer pergunta, o que, professora? Né? Floresta encantada? Isso, uma floresta encantada. E o nome dessa floresta é Pé de Moleque. Aí vai ter interação dos seus alunos, né? E você vai falar com eles e vai jogar mais informações para que esse universo do faz de conta cresça. Você vai falar, sim, é uma floresta encantada, que tem bicho, que tem flor, que tem árvores. O que mais que tem? Aí as crianças vão começar a falar o que tem nessa floresta encantada. Pois bem, então agora nós vamos entrar. Cada um vai colocar as suas mochilas nas carteiras e vocês vão sentar nas cadeiras. Combinado? Combinado. Aí eles vão entrar. E nisso, quando eles vão entrar, né? Quando eles entram na sala de aula, você vai colocar a música do Não é Proibido, da Marisa Monte, que é aquela assim, ó. Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sundae de chocolate. Essa música você encontra muito fácil nas plataformas digitais. Então você vai colocar, porque essa música vai trazer um universo da casa de doces, da bruxa, da história João e Maria. Sim. Você vai deixar rolar essa música, as crianças vão sentar. E você vai pedir para que elas escutem essa música, né? Você deixa tocar uma vez, elas vão escutar. Terminando a música, você vai falar o que falou nessa música, né? Quais doces, eles vão começar a falar quais doces eles identificaram. Depois disso, você vai vendar todas as crianças ao mesmo tempo. Elas vão ficar vendadas. E você vai levar de casa um bolo de chocolate. Sim, nós vamos trabalhar os sentidos com as crianças, né? Do olfato e do paladar. Então, depois que elas estiverem vendadas, você vai servir um pedaço de bolo para cada criança, para elas experimentarem. Antes delas comerem, você vai pedir para que elas cheirem, né? Sintam o cheiro do bolo. Vai perguntar, o que é isso? Aí eles vão falar, é chocolate. Eles vão falar o que pode ser e você ainda não fala nada o que é, não. Aí vai pedir para que eles experimentem o chocolate, o bolo de chocolate. E aí eles vão experimentar. Enquanto isso, você pode deixar rolar a música, né? Deixa a música rolando. E aí eles vão fazer esse momento de degustação, né? Desse bolo de chocolate. Terminando, eles vão falar o que foi, né? O que era, se perguntam se eles gostaram. Pois bem, né? Você vai tirar as vendas, pois bem, vocês experimentaram, sabe o quê? Um pedacinho da janela, da casa de doces que tem numa história. Qual a história que tem uma casa de doces? Aí alguns vão falar, né, que João e Maria. Outros podem ser que não conheçam a história, né? Aí você vai falar, sim, é da história João e Maria. E é essa história que a tia vai contar para vocês agora. Por quê? Essa casa de doces, eu vou contar um segredo para vocês. Essa casa de doces tem cada coisa maravilhosa. Vocês não estão sentindo um cheirinho, não? Um cheirinho de bala de morango. Que delícia. Eu tô sentindo um cheirinho de chocolate quente. Esse bolo, eu falei pra vocês, é da janela de doces, da casa da bruxa do João e Maria. E aí eles vão falar, né? Eles vão interagir, ali você vai levar esse universo dessa floresta, né? Dessa casa de doces. E ali vai começar a sua contação de histórias, né? Então você vai falar, pois bem, a história que eu vou contar é do João e Maria. Aí alguém pode perguntar assim, tia, eu já conheço essa história. Mas do jeito que a tia vai contar agora, ó, eu acho que você não conhece não, hein? Escuta só, né? Você joga isso para a criança para que ela se envolva no momento de contação. Então agora, vocês vão ouvir essa história do João e Maria. Gente, mas parece que tem um passarinho cantando aqui perto. Vocês estão ouvindo o passarinho? Né? Então traga esse universo lúdico, do faz de conta para esse momento, porque ali vocês estão dentro da floresta encantada. Né? Vocês comeram um pedaço de bolo de chocolate da casa de doces. Né? Então o tempo todo traga esse universo para dentro do que vocês estão ali vivenciando naquele momento. E você vai começar a sua contação. Você vai pegar uma caixa,
né, uma caixa de histórias que você pode preparar. Essa minha caixa aqui é uma caixa de MDF. Você pode fazer com caixa de sapato, né? Essas caixas de papelão. Então, aí vai da sua criatividade. Aqui essa minha caixa eu fiz algumas colagens, né? Para enfeitar. Então, é bom que tenha, né, uma decoração, para trazer esse universo lúdico e criativo, né? Porque chama ainda mais a atenção da criança. A criança se envolve ainda mais. E você vai pegar essa caixa e vai falar, era uma vez... E vai começar a tirar de dentro os palitoches com os personagens da história do João e Maria. E esses palitoches eu quero construir com você agora. Eu tenho aqui os personagens que eu pedi para minha filha, para a Júlia, né, a minha filha mais velha, para desenhar, né? Então, eu tenho aqui o pai de João e Maria, eu tenho aqui a madrasta, eu tenho a bruxa, eu tenho o João e tenho a Maria, né? Você mesma pode desenhar esses personagens, você pode fazer igual eu fiz, pedir pro seu filho ou pro seu sobrinho para desenhar, ou pode pegar recorte, né, personagens de alguma revista que você tem em casa, ou pode pegar imagens na internet, enfim, aí você vai usar a sua criatividade para trazer esses personagens para os seus palitoches. Então, a primeira coisa, então é bom fazer assim de um tamanho um pouco maior, né, para que fique mais fácil das crianças visualizarem. Depois que você, né, tiver com os seus personagens em mãos, você vai pegar, eu aqui estou com um papel cartão. Você pode usar o papel cartão, pode usar um papelão, né, um pedaço de papelão. É bacana você também trabalhar com material reciclável, né, para que a gente possa reutilizar, né. Então, eu, no caso aqui, eu não tinha o papelão, eu tinha aqui em casa o papel cartão. Então, eu vou usar o papel cartão para colar os meus personagens. E vou usar também palitos, né, e cola branca. E para colar os meus personagens nos palitos, eu vou usar uma fita crepe. Você pode usar uma fita caceta adesiva, tipo durex, pode usar cola quente, né? Enfim. Então, vamos terminar o nosso palitoche? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui o meu João, deixa eu colar ele, que nós vamos finalizar, para você ver como que eles ficam, né? Então, vamos aqui colar o nosso personagem. Aqui eu vou colar. É tudo muito simples, muito fácil de fazer o palitoche e ele dá um efeito muito bacana na contação de histórias. As crianças se envolvem bem. Depois que você colar todos os personagens no papel, você vai fazer o acabamento, né? Então, agora eu vou pegar aqui a tesoura e eu vou fazer um recorte em volta, mas eu vou deixar um pouco do papel para que fique, né? Aqui, ó. Eu vou fazer o recorte e vou deixar um pouco do papel preto para ficar esse fundo, para dar um destaque, né? Se você tiver com um papelão, né, que tem a cor marrom, né? Você pode deixar também um pedaço, porque aí vai também dar o destaque. Então, vamos lá. Deixa eu recortar. Você pode fazer esse recorte fazendo as curvinhas, ou pode também fazer ele quadrado, oval, né? Vai do seu desejo mesmo, de como que vai ficar o seu palitoche, né? Não tem muito segredo. Então, aqui, já vou fazer aqui dos meus outros personagens. E você pode também ter um momento, eu falei que a gente vai ter uma roda de conversa, né? Depois da roda de conversa, eu proponho que você faça os personagens com as crianças, né? Para ter esse momento artístico, né? Delas colocarem a mão na massa e de produzirem os seus personagens, né? Delas fazerem do jeito que elas imaginam, que é o João, a Maria, a bruxa, né?
ter esse momento também de criação das crianças. Né? Vou deixar aqui. Ó, eu vou recortando. Pronto. Mais o último aqui, que é o pai do João e da Maria. Certo. Então, aqui eu tenho os meus personagens recortados. Veja, ó, como que eles ficaram. Agora, para finalizar o meu palitoche, eu vou colar o palito. Aqui. A cola quente também, ela é ótima, né? Porque fica bem presa. Mas a fita adesiva, ela cumpre o papel. Veja só. Né? Então, aqui. Vou colar. Veja. Mas este, tirar só essa beiradinha, mais o último. Pronto. Então, estão aqui os nossos palitoches pra gente contar a história do João e Maria. Vamos colocá-los aqui na caixa, né? Então, durante a história, né, você vai retirar os personagens de dentro. Então, você vai falar, era uma vez, dois irmãos, João e Maria. Né? E aí você vai desenrolar a história mostrando esses personagens. Você pode colocar aqui outros elementos, você pode colocar a própria casa de doces, né? Você pode fazer um desenho, achar uma imagem bacana e colocar também, fazer o palitoche da casa de doces, enfim. O que você quiser agregar, né, de imagens vai ser muito bem-vinda, né, e vai deixar a sua história ainda mais lúdica. Terminando de contar, antes de terminar de contar a história, no momento que as crianças chegam na casa de doce, né, você pode brincar com as crianças da brincadeira do pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Como que pode funcionar, né, essa dinâmica? Chegou o momento da história que tá na casa que eles chegaram na casa de doces. Você vai pedir para que as crianças se levantem das cadeiras, virem para um colega, né? Façam duplas e vão brincar. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Aí vocês podem repetir um tempinho, né? Para que elas possam explorar a brincadeira. Terminando essa parte, você pede para que elas se sentem de novo nas cadeiras e continua a história. Finalizando a história, você vai falar, né, que então hoje nós estivemos aqui nessa floresta encantada, essa floresta pé de moleque. E o que vocês acharam, né, desse momento? Então ali você já pode começar um momento de perguntas, eles já vão falar. E vai chamá-los para beber uma água, né? Para mudar o clima, né? Mudar esse universo, né? Que eles estavam nesse universo do faz de conta. Aí você pode levá-los para beber uma água. Voltando, você vai pedir para que eles se sentem em roda novamente. E você pode colocar a música, não é proibido, da Marisa Monte, e pedir para que eles escutem novamente, que eles explorem movimentos, né? É o momento das crianças também se soltarem. Para você, como que, no momento que fala da Jujuba, como pode ser um movimento? Jujuba, aí todo mundo repete. Aí depois, Alice, como que pode ser o movimento do chiclete? Chiclete. Aí todo mundo vai fazer o chiclete. Então, quando falar os doces, você pode pedir para as crianças fazerem movimentos, né? E que as outras possam repetir o movimento do colega, né? Então, esse é o momento de explorar.
Então, você faz esse momento com as crianças, né, de escutar a música novamente, delas terem esse momento de interação com a música. Terminando esse momento, peço para que elas se sentem e ali vocês vão fazer uma roda de conversa, falando o que eles acharam da história. E ali vai surgir várias perguntas, você vai conversar com elas, você também programe algumas perguntas para fazer para elas, para que haja ali uma roda de conversa construtiva, né? Terminando esse momento de roda de conversa, você faz esse trabalho de criação, né? De levar, vocês acham que é assim, assim, assim os personagens? O que vocês acham agora da gente fazer os nossos palitoches? Então, senta com as crianças, façam os palitoches, leva o material para elas, né? As folhas para que elas possam desenhar. Pode usar lápis de cor, canetinha. Se você quiser também, você pode usar tinta, né? Então, vai aí da sua criatividade também de levar esses recursos, né? O que é esses materiais para elas usarem ali na hora. Certo? Faça o uso da fita para colar os palitos nos palitoches. Né? Terminando esse momento, você pode pedir para fazer um reconto, né? Então, quem é que tem vontade de recontar a história para todo mundo? O João Pedro falou que quer contar a história. João Pedro, você quer contar? Então, conta para todo mundo e usa os seus palitoches, combinado? Aí ele vai contar e depois você pede para outra criança, né? E ali a criança não precisa contar, às vezes, a história inteira. Mas você pode fazer da seguinte forma. O João Pedro começa a contar, aí você vai falar assim, Manuela, continua a história para a tia? Aí a Manuela vai continuar a história. Joana, continua para mim? Aí continua. Então, você pode também ter essa dinâmica, né? De um para o outro, para ter esse momento de reconto, né, da história, para trabalhar a oralidade, imaginação, criação. Certo. Então, assim, essa atividade que eu trouxe para vocês, né, essa forma de contar histórias que eu trouxe para vocês, ela explora muitas habilidades, né? Então, se a gente... É uma atividade muito completa. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês alguns tópicos da BNCC, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, para vocês terem essa ideia do que a gente pode trabalhar ali, quais aprendizagens, né, que podem ser desenvolvidas só nessa atividade de contação de histórias, né? Porque pensa, nós trabalhamos, vamos só recapitular. A gente trabalhou o faz de conta, a gente trabalhou a parte da brincadeira com sentidos, a gente trabalhou música, movimento, a história, o reconto, a criação dos palitoches, né, o desenho. Então, veja, eu vou citar aqui o texto, inclusive, da BNCC, né? Vou citar primeiro da educação infantil. Olha, expressar-se corporalmente por meio de gestos e movimentos. Lá na música, na atividade que eu falei para vocês, colocarem as crianças para criarem movimentos para cada doce que elas escutaram na música, né? E assim, os colegas, né? Para que os outros colegas repitam o movimento. Explorar e identificar diferentes fontes sonoras, visuais, táteis, gustativas e olfativas, né? Que está lá no campo de experiências, traços, sons, cores e formas. Né? Então, quando a gente trabalhou os sentidos, né? Sentir o cheiro do bolo, o sabor do bolo. Né? E a audição, né? A música. E também quando a gente trabalhou no faz de conta, tem um passarinho. Né? Essa coisa do faz de conta, essa coisa de lembrar, né? Lembrar como que o passarinho faz. Inclusive, você pode perguntar para eles, né? Como que é o som dos passarinhos, né? Como que o BenTV faz? BenTV, BenTV. Né? Você pode também explorar isso. No faz de conta, você tem um universo enorme que você pode explorar. Né? Então, aqui eu citei algumas coisas, né, na brincadeira de faz de conta, mas você pode transformar isso e deixar ainda maior, né? Para que as crianças se envolvam mais nesse universo do faz de conta. Ainda na educação infantil, escutar, compreender e contar histórias, expressando sensações, emoções e opiniões da narrativa. Né? Então, teve a escuta da história, teve um momento de roda de conversa, né, que vai colaborar para o desenvolvimento, né, da escuta, compreender e contar histórias, expressando sensações, emoções e opiniões da narrativa. Outra, recontar histórias ouvidas para os colegas, sequenciando corretamente os acontecimentos. Então, depois que as crianças criaram os palitoches, pedir para que elas façam um reconto. Então, está dentro dessa linha, né?
expressar-se por meio de desenhos, pinturas, colagens, modelagens e outras produções inspiradas em histórias ouvidas. Então, é aquela proposta dos palitoches. Agora, pegando a educação, o ensino fundamental, produzir com apoio do professor recontagens de histórias, lidas ou imaginadas, observando personagens, enredo, tempo e espaço, né, que é nessa linha que a gente produziu os palitoches. Criar, improvisar movimentos dançados de forma individual, coletiva e colaborativa, considerando aspectos expressivos dos elementos do movimento. Né? Então, é a proposta que eu fiz com a música. Né? A criança cria um movimento para cada doce, falado na canção, e ali os colegas repetem o movimento. Né? Então, esse momento de criar, de improvisar, né? De forma coletiva. E mais uma, né, que eu listei aqui, que é experimentar diversas formas de expressão artísticas, desenho, a pintura, a colagem e o quadrinho. Então, nesse campo, nessa linha, né, de desenvolvimento, as crianças fizeram essa parte do desenho, né, também, está dentro desse universo. Então, é isso, a nossa aula, eu quis fazer essa proposta para vocês, ou para você hoje, que é essa contação de história mais robusta, mais elaborada, no sentido de colaborar com o desenvolvimento integral da criança na sala de aula. Né? Como eu disse, você pode chegar na sala de aula e contar apenas uma história. Isso já é riquíssimo. Mas por que não uma professora contadora de histórias deixar essa contação ainda com mais elementos para que contribua ainda mais com o desenvolvimento integral das crianças, né? Então, a minha proposta é essa, né? E dentro da minha metodologia, né, da Janela das Histórias, né, tudo isso que eu venho mostrando e entregando aqui para vocês de conteúdo, tem essa proposta mesmo, né, de levar conteúdos, histórias, brincadeiras, tudo mesmo para que a criança se desenvolva ainda mais, né, em várias dimensões. Né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e te espero para uma próxima. Até mais.